Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está em mais um campo internacional aqui da Rocha Mazo. Gostaria de desejar um feliz ano novo e agradecer vocês pela companhia no ano de 2025 e que muita paz, saúde e alegria seja implantada dentro da casa de vocês neste ano agora de 2026. Comigo aqui hoje Pedro Avelino, no design, no comando das edições e do nosso marketing. Ali atrás o Brutus, nosso mascotinho, não sei se vocês conseguem vê-lo. E eu gostaria hoje de falar com vocês sobre a captura do ditador Nicolás Maduro no dia 3, junto de sua esposa Cília Flores. Captura realizada pelos Estados Unidos e que vem gerando bastante debate, bastante reações, quer de um lado, quer de outro. Mas o meu papel aqui hoje é trazer para vocês como isso afeta o agronegócio brasileiro. E essa pergunta será respondida até o final do vídeo. Peço para você deixar o seu joinha, peço para você ficar comigo aqui até o final do vídeo, que a gente vai reagir em várias notícias, em vários vídeos de falas, quer do Trump, quer de analistas, para a gente estar junto construindo um argumento, construindo um raciocínio, tá bom? Vou passar agora o microfone para o Pedro, para ele estar podendo apresentar a gente aqui. E antes de mais nada, o Pedro está usando um belo boné. E vocês verão que ao longo do vídeo, quando a gente for reagindo às matérias, vão aparecer bastante anúncios de boné, que ele acabou gastando um pouco do dinheiro que a gente ganha aqui com os bonezinhos dele. É isso aí, gente, não tem como. Você pesquisa qualquer coisa, só aparece anúncio disso. Mas então, vou fazer um breve anúncio do escritório agora, que é rapidinho, menos de 30 segundos. De praxe, só falar aqui para vocês que nós somos um escritório dedicado e criado pro produtor rural, pro arrendatário que investe no agronegócio. E aqui a gente quer que você aprenda a ter cada vez mais um custeio blindado. Por isso nós ensinamos para vocês nos nossos conteúdos o jeito certo de se proteger das dívidas mesmo numa safra ruim. E para isso, e dessa forma, você se torna um empresário rural cada vez mais qualificado. Beleza, gente? Vou passar a palavra agora para o Pedro Rocha. Bom, indo direto ao ponto, aproveitando da fala do Pedro, como você se torna um empresário ainda mais qualificado, se protegendo e tendo uma safra mais segura? Se antevendo e pensando como empresário rural. Então todo mundo tende a ver os acontecimentos no jornal, como esse que aconteceu agora na Venezuela. Todo mundo acordou na manhã do sábado, ligou a TV, pegou o celular, ligou o rádio, seja o hábito que você tiver, e se deparou com a notícia: Nicolás Maduro foi capturado. Como nós reagiríamos a isso? Nós, empresários rurais. Meu Deus, isso pode mexer com o dólar, isso pode mexer com a rota de exportação, isso pode mexer com o preço dos alimentos que estão sendo exportados. É esse pensamento que eu quero criar, é essa cultura que eu estou aqui todos os dias, todas as terças-feiras, tentando conversar com vocês. Porque senão a gente fica num debate muito simplista, do certo, do errado, da justiça, da impunidade. E esse vídeo, o foco dele é trazer como esse acontecimento internacional é relevante para o agronegócio brasileiro. Pedro, dá play nesse vídeo do Trump comentando da transição, que eu vou comentar com vocês como isso pode afetar nesse período de transição. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and Aqui, quando ele fala, pode sair desse vídeo rapidinho, vai para o segundo vídeo, aquele que tem um infográfico que mostra como que era no período do Chávez e depois foi para o período do Maduro. Pode passar para aquela segunda parte do gráfico, Pedro, onde já tem a queda das vendas da exploração de barris de petróleo depois, um pouquinho, aqui, pode um pouquinho para frente. Começa ali na década de 70 em mais de 3 milhões Perfeito, pode de dar barris pausa. diários. Aquela fala do Trump, quando ele fala da transição, para a gente não deixar isso voltar a acontecer, ele está falando da ditadura? Também. Mas ele está falando muito da exploração de petróleo. Porque assim, convenhamos, os Estados Unidos, o Trump, ele tem um posicionamento, mas esse posicionamento, até que falam de doutrina Monroe, depois pesquisam um pouquinho esse nome, mas não é o foco do vídeo. É um posicionamento no sentido exploratório econômico, então faz sentido para os Estados Unidos investir também nas frentes de petróleo da Venezuela, e tem uma discussão quanto a essa legalidade ou ilegalidade, mas a grande verdade é a exploração de petróleo da maior fonte de petróleo do mundo, que é a Venezuela, ela caiu vertiginosamente depois que o Maduro assumiu o poder com a morte de Chávez. Chávez passou o poder com seu falecimento de 12 para 13,
ali vocês conseguem ver no gráfico quando é a queda, e a queda é de 12 para 13. Então pode voltar agora no primeiro vídeo, Pedro, só para a gente conseguir contextualizar a fala do Trump, depois a gente volta para esse daqui. Judicious transition, and it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. Bom, gente, aqui, esse primeiro vídeo é o seguinte. Trump capturou o Maduro. Num primeiro momento é isso. Mas em um segundo momento, como que vai ficar a partir de agora? Quem terá essas respostas? É os Estados Unidos que vai convocar uma nova eleição, por causa que a Constituição venezuelana fala que de 30 até 180 dias tem que ter uma nova eleição. Provisoriamente, o Trump, num movimento até que não imaginado, ele apoia a permanência da vice-presidente do Maduro no poder. Quando todo mundo imaginava que ele ia apoiar alguém mais simpatizante a seu governo, mais ideologicamente de direita. Como será feito esse movimento? Ele vai ceder esse posicionamento em troca da exploração de petróleo? Porque todo mundo vê é assim, que se constata. Primeiro ponto. A exploração de petróleo na Venezuela ela caiu vertiginosamente e isso é um problema até que mundial, porque a gente está falando do país com a maior reserva de petróleo. Então eles têm uma produção de 300 milhões de barris de petróleo, enquanto os outros países não conseguem nem competir com esse nível de riqueza desse conteúdo natural. Isso gera... Só um minutinho. Isso gera com que todos os outros países do globo sejam muito dependentes de como essa fonte é bem ou mal explorada. E o grande problema da Venezuela é a infraestrutura, por diversos motivos. Seja por mau investimento, por mal gerência, ou até por sanções econômicas, e aí não cabe a gente aqui estar falando de política. A gente comenta política sem ser político. Então agora pode passar para o segundo vídeo, mas volta no primeiro gráfico que é apresentado nele, aqui na reportagem da CNN. Pode subir a tela, por favor? O tamanho da Venezuela... Aí pode dar pausa. Lembra que eu falei dos 300 bilhões de barris? Acredito até que eu falei milhões, eu falei errado. São 300 bilhões de barris. É uma estimativa de 2018, deve ter aumentado um pouquinho. Arábia Saudita, então os árabes sauditas, que são os sheiks sauditas, que têm muito dinheiro, eles têm muito dinheiro por quê? Porque eles exploram muito bem esse recurso natural que eles têm à disposição. Em contrapartida, a Venezuela, ela é rica em recurso natural, mas ela é pobre como nação. Por que ela é pobre como nação? Aí, de novo, volta numa série de problemas estruturais que não cabe ao conteúdo desse vídeo. Mas a grande questão é, quanto mais player, isso a gente sempre fala, quanto mais ofertas no mercado, menor o preço. Então, se a gente tiver uma melhor exploração do petróleo na Venezuela, a tendência do preço é de queda. Por isso que a gente vai ver algumas notícias depois que já teve uma queda. Então, só para vocês verem. Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Rússia, Líbia e Nigéria dominam o mercado do petróleo. Vocês leram aqui algum nome dos Estados Unidos? Não. Mas vocês leram o nome da Rússia. E aqui a Venezuela, ela era a principal aliada da Rússia e da China. Então o interesse global gira em torno dos Estados Unidos, Rússia e China. Se os Estados Unidos está em desvantagem nessa balança comercial com Rússia e com China, ele precisava de alguma forma equilibrar esse tabuleiro. E a forma que ele encontrou de equilibrar esse tabuleiro foi com a captura de Nicolás Maduro, com a recondução agora, que a gente precisa acompanhar as cenas dos próximos capítulos, de como ela será feita, para ele conseguir de alguma forma colocar as empresas americanas para também, igual o próprio Trump falou, bombar petróleo na Venezuela. Pode colocar o segundo vídeo, Pedro? Eu acredito que o Trump inclusive fala sobre isso. Ah, tá, não. Pode colocar o outro gráfico. Ah, tá. Desse mesmo vídeo. Isso. Que aí a gente vai acompanhar aqui. Não, o outro. Que aqui é quando a gente falou do período de queda. A gente tinha uma produção até 2013, o Trump falou exatamente sobre isso no primeiro vídeo dele.
ele começou a falar que não permitiremos que o país seja deixado de lado igual foi nos últimos anos. Nos últimos anos, ele não tinha uma simpatia política pelo Hugo Chávez, nunca teve, ideologia política deles são completamente distintas. Porém, o Hugo Chávez, ele explorava petróleo com muito mais rigor do que o Nicolás Maduro, que a gente pode ver. Coincide com a transição do poder da Venezuela com a queda da exploração comercial desses barris de petróleo. E isso afetou muito a economia dos Estados Unidos, por causa que ele ficou refém de comprar de outros mercados. Ele ainda é o segundo maior comprador do mercado da Venezuela, mas a China ascendeu nessa hierarquia. Então a gente vai ver, pode agora colocar no próximo gráfico desse vídeo, que acredito que pode passar lá mais para o fim do vídeo, depois dessa reportagem, ali. Quem compra petróleo da Venezuela? China em 45%, Estados Unidos em 28% e depois é mais ramificado, um pouquinho na Europa, mas é mais ramificado. E o que isso quer dizer pra gente, gente? Que a China, ela colocou ali, depois a gente vai ver uma matéria, a gente colocou ali, coloquei para você das empresas, que várias empresas chinesas, elas estão dentro da Venezuela explorando petróleo. Os Estados Unidos quer fazer o mesmo com as empresas americanas. Então, para os Estados Unidos, esse movimento, é o que eu falei, no mundo internacional, a gente pode falar de caráter, a gente pode falar de princípios, mas o interesse mesmo é econômico. E aqui o que eu estou mostrando para vocês é a fonte de interesse para depois falar como isso vai enraizar o agronegócio. Pode abrir agora aquela matéria que a gente já volta para cá depois, que acho que é da Reuters. É isso mesmo. Aqui é o presidente Xi Jinping com o ditador Nicolás Maduro, agora no encontro que teve no ano passado, e eles estavam lá na China tratando exatamente sobre isso. Como que ia ser feita essa troca cambial, por causa que não é uma compra pura e simples. É uma troca do Maduro permitir que a China explore petróleo dentro da Venezuela, a troco da China investir dentro da Venezuela. Só que como isso era feito, ninguém sabe, por causa que esses contratos eles não são públicos. Pode descer um pouquinho. O que a gente sabe é quais empresas em quais quantidades exploram. Então aqui a gente tem os grupos chineses, aqui todas as empresas que estavam explorando. Então aqui, ó, China, estados chineses, empresas chinesas, aqui, ó, que mais exploram petróleo no estrangeiro. E aí aqui a gente vê que basicamente a dominância de China, Rússia, tem alguma outra do Vietnã e da Venezuela, mas a gente vê que é China e Rússia que concentra a grande exploração de bilhões de barris. E se a gente descer um pouquinho, a gente vai ver que a estimativa de investimento chinês é de 2,1 bilhões no setor de petróleo. Então é muito dinheiro. Por isso que a China foi ascendendo e ganhando esse posto. E por isso que os Estados Unidos fez esse movimento agora, porque ele quer tentar reverter e equilibrar mais essa balança. Reverter tentando tomar a hierarquia, mas ao menos equilibrar nos próximos anos. Pode voltar agora? Pode passar para a próxima notícia? E agora eu acho que a gente pode até fechar essas notícias anteriores, que eu acho que essa questão do petróleo ficou bem explicada, do interesse dos Estados Unidos, o motivo e como a China também está ali fazendo um forte papel de influência. Já vai lembrar a ordem certinho. Fique em paz. Aí agora, o que eu quero trazer para vocês, gente? Que, no fundo, apesar da gente estar falando de termos jurídicos, se a gente trouxer ao pé da letra os termos jurídicos, é uma zona cinzenta. Então não tem certo e errado aqui. A gente teria que falar de tratado internacional, a gente teria que falar sobre a ONU já se posicionou contra. O que a gente está analisando é como isso afeta o agronegócio, porque o seu interesse aqui é o meu interesse. Eu preciso traduzir para você como isso vai afetar o seu negócio. Então aqui o que eu quero dizer é, você que é produtor rural, produtora rural, empresário rural e exporta, você depende muito como os países para quem você está exportando se posicionam com isso, porque isso pode afetar a tarifa. Se afetar o dólar, o insumo fica mais caro. Então, assim, a gente vai ver que vai respondendo aquela pergunta do começo do vídeo. Se você ainda estiver aqui comigo, muito obrigado. A partir de agora. Então, a União Europeia, não precisa nem descer nas matérias, é mais para mostrar para o público. A União Europeia viu a oportunidade para a transição democrática na Venezuela. Então, ela não comentou sobre a intenção do Trump. Você vê que ela meio que tirou dela da reta. Ela basicamente falou assim, vamos ver como que vai ser a partir de agora. Ponto. Que é basicamente o que eu falei no começo do vídeo. A gente não sabe como vai ser essa transição, mas a gente sabe que o fato é, a exploração de petróleo a tendência é ter uma alternância nesses contratos celebrados com a China. Pode passar. Então a União Europeia tirou dela da reta e basicamente falou, vamos ver o que vem pela frente.
A Suíça ela já foi mais a fundo. Por quê? Porque contas do Maduro estavam em bancos suíços. E por pedido e medidas determinadas pelos Estados Unidos, a Suíça bloqueou os bens do Maduro e de pessoas do seu círculo, como a mulher dele, que também foi detida pelos Estados Unidos pela mesma acusação, né? Ambos, quer o Nicolás Maduro, quer a Cília Flores, que também é uma congressista e voz muito influente na Venezuela, foram ambos presos por narcoterrorismo e tráfico internacional. E a Suíça bloqueou os bens, quer do Nicolás Maduro, quer da Cília, quer de seus familiares, por medo dessa transferência. Porque se foram presos por narcoterrorismo e por outras situações envolvidas em ilegalidades, eles não transferissem esse dinheiro e tornasse mais difícil a gente, no sentido nação, no sentido comunidade internacional, reaver esse dinheiro fruto de ilícitos. Pode passar, Pedro. Aí aqui, o outro lado, a China e a Rússia condenam o ataque a Maduro, que é uma grave violação do direito internacional. Mas é claro, se a gente mostrou para vocês ali no começo do vídeo que a China e que a Rússia são quem mais explora petróleo ali dentro da Venezuela, é claro que eles vão condenar, por causa que eles estão numa posição assim, os Estados Unidos vai começar a literalmente aportar seus barcos mais perto da Venezuela e começar a explorar um petróleo que é meu, pelos contratos que eu celebrei com a Venezuela. Então, esse posicionamento da Rússia, esse posicionamento da China é completamente esperado e comum a partir de agora. Pode passar. Aí agora, como os Estados Unidos se posiciona? Os Estados Unidos se posiciona pela legalidade da atitude tomada, e eles citam um caso que aconteceu em 1989, e a gente pode trazer como um caso análogo, que foi quando eles invadiram o Panamá para a prisão do ditador lá do Panamá. Desce um pouquinho, que eu esqueci agora o nome dele. A CNN podia colocar mais no começo, né? Facilitou a vida. Não facilitou muito a vida. Mas foi aqui, ó, no período do governo do Bush... Isso, Manuel Noriega. Foi no período do governo do Bush, em 1989, quando ele invadiu para fazer a prisão do Manuel Noriega, que foi levado aos Estados Unidos e condenado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele pegou 40 anos à época. E agora é um caso análogo e bem parecido com o que aconteceu com o Nicolás Maduro. A diferença é que nesse caso do Noriega, ele ainda conseguiu se esconder numa repartição do Vaticano, acredito. Tudo que eu falar aqui, gente, vocês pesquisam para confirmar, mas eu acredito que não tá tão falha a minha cabeça. Ele se escondeu numa repartição do Vaticano, né, na Embaixada do Vaticano, e conseguiu ficar ali um pouco escoltado até os Estados Unidos cercar e conseguir tirar ele. Mas foi um movimento de captura com mais estresse. Esse do Maduro foi mais rápido. Então, do ponto de vista internacional e também tático, operacional, policial dos Estados Unidos, esse foi ainda com mais êxito e mais sucesso do que o que aconteceu com o Noriega em 89. Então, o que eu quero trazer aqui é a justificativa dos Estados Unidos, eles falando que isso já aconteceu, então não é um fato inédito, é um fato que aconteceu já em 89, que volta a acontecer agora em 2026, para começar bem o ano. Pode passar para a próxima notícia. Essa aqui é legal, e essa aqui, enquanto eu tomo um pouquinho de água, o Pedro vai passar ali, scrollando para vocês, numa linha do tempo que o G1 passou. Aqui, ó, em agosto de 2025, coitadinho, será que o cãozinho do Trump, do Maduro agora ficou sem ter quem cuidar? Tem o filho dele ficou lá, tomara que esteja cuidando do cãozinho. Mas enfim, desde agosto de 2025, a CIA mantinha uma equipe em solo, acompanhando todos os passos de Nicolás Maduro. Então eles já estavam, desde meados do ano passado, rastreando e verificando como que se portava Nicolás Maduro. Ali depois, a gente pode ver que eles aumentaram a recompensa, e isso seria no caso do Maduro sair da Venezuela, porque ele já era procurado por esses crimes que eu falei de narcoterrorismo. Então eles deram uma recompensa de 50 milhões de dólares. E tem até nos Estados Unidos, vocês podem ver depois na comunidade internacional, pesquisar nos próprios fóruns de notícia internacional, tem pessoas nos Estados Unidos que deram notícias sobre o Maduro que estão tentando reivindicar esses 50 milhões de dólares. E o Trump tá falando, não, peraí, foi a minha inteligência que conseguiu a captura. Mas
Se fosse no Brasil, eu ia falar, né? Que todo mundo é o jeitinho brasileiro. Mas estão tentando dar o jeitinho americano pra dar uma bocanhadinha no dinheiro também. No mundo inteiro. Mas você pode ser o pai da criança, né? Por que não ser? Aí aqui o planejamento. Então eles passam que o planejamento foi meticulosamente planejado, segundo o governo americano. A Delta Force, que é a mesma força-tarefa que esteve envolvida na caçada por Bin Laden, treinou para essa missão. Então eles reconstituíram uma réplica do esconderijo de Maduro. Então, assim, gente, tem uma coisa que os Estados Unidos é preparado militarmente. Então, isso a gente tem que reconhecer, pode descer também. E agora, dia 3 de janeiro, meia-noite e 40, foi feito o ataque. Então, de sua casa na Flórida, o Donald Trump autorizou a invasão na Venezuela. E aconteceu. Então, o Estado-Maior Conjunto ali em Washington, D.C., até a residência de Donald Trump. Então, o Trump ordenou na Flórida. Então, ele estava na Flórida, o Trump ligou ali para Washington. O Washington pegou, deu o comando, e do comando que eles deram em Washington, eles já pegaram e autorizaram as forças americanas que já estavam na Venezuela a capturar Nicolás Maduro. Pode descer. A operação contou com 150 aeronaves que partiram de terra e mar, foi o que eu falei, que eles atracaram? Né? Atracaram ali perto da Venezuela pelo Caribe, e as 150 aeronaves, e foram até Caracas. Aí tiveram helicópteros militares, pode descer um pouquinho, onde ocorreu o centro das explosões, mas aí depois eles já capturaram Nicolás Maduro. Então aqui pode só explorar, só para eles acabarem de ver, mas é basicamente isso. Ficou bem legal, por causa que aqui todo mundo... o Pedro vai deixar, eu sempre falo que ele vai deixar, ele nunca deixa. Mas agora ele tá com os links e a gente pode deixar que eu vou cobrar ele. No primeiro comentário aqui do vídeo, vão ter os links com as matérias e repercussões de tudo isso aqui que a gente está abrindo. E essa do G1 foi um trabalho muito bem feito. A par de de vocês gostarem ou não gostarem do portal, foi um trabalho muito bem feito porque conseguiu destacar cronologicamente como foi pensado e como foi executada a invasão. Então pode passar agora, porque agora vai vir o pronunciamento e o posicionamento do nosso país e do nosso presidente. Há 2 semanas atrás, o Lula disse numa coletiva que a intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária e um precedente perigoso. Há 2 semanas atrás. Mas isso foi meio que o Lula trucando. Gente, vai ser uma catástrofe humanitária perigosa e um precedente perigoso. Passa para a próxima notícia. Brasil adota prudência ao defender soberania sem citar Trump e Maduro. Então, assim, antes de acontecer, gente, é muito perigoso, não vamos fazer isso, pelo amor de Deus, vai ser uma catástrofe. Aconteceu. Olha bem, é um território desconhecido, Então, assim, ele meio que se posicionou porque ideologicamente ele é mais próximo a Maduro, então ele não julga como correto o que foi feito pelos Estados Unidos pela soberania da Venezuela, mas ele adotou um pouco de prudência sem falar de Trump e Maduro justamente por esse tom que está tendo de tensão, não bélica, por causa que não vai chegar a ter nada com o Brasil, mas tarifária. Então pode passar para a próxima, que é meio contraditório, porque ao mesmo tempo que ele condenou semanas atrás, agora ele está mais cauteloso, mas ele já ligou para a vice-presidente da Venezuela para ver como que está acontecendo, como que é essa transição. E os Estados Unidos reagiu mal a esse posicionamento do Brasil, porque o Brasil e os Estados Unidos estavam em momento de aproximação, pela queda das tarifas, pela queda da Magnitsky, como a gente trouxe para vocês, e eles reagiram dessa forma. Pode passar para a próxima. Eles alertaram americanos no Brasil sobre o protesto contra a ação na Venezuela, então pode descer um pouquinho. A Embaixada dos Estados Unidos e seus consulados no Brasil emitiram um alerta aos cidadãos americanos que estão no Brasil para que evitem locais que estão previstas manifestações contra o ataque à Venezuela. Protestos devem acontecer em 5 cidades brasileiras: Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. As manifestações devem ocorrer perto dos consulados e da embaixada. Então eles basicamente falaram: cidadãos americanos que moram no Brasil, tomem cuidado nessas cidades e nesses lugares, porque vão protestar contra a ação na Venezuela e o povo brasileiro dessa localidade pode ser perigoso para vocês. Então, assim, esse efeito backlash ele ainda vai ser notado de como essa tensão Estados Unidos-Venezuela pode repercutir em uma nova tensão Trump e Lula.
tá? Então pode passar. E aqui já passo a responder a pergunta do começo do vídeo. Como que a tensão Estados Unidos-Venezuela por meio da captura de Maduro por Trump pode afetar o agronegócio brasileiro? Então, Pedro, se depois a gente tiver um canal de cortes, aqui pode ser um corte. O Brasil ele vai usar a ação dos Estados Unidos para tentar acelerar o acordo Mercosul-União Europeia. Argumenta que maior influência de Trump na América do Sul pode afetar atuais acordos comerciais. Lembra de semanas atrás que eu falei do acordo Mercosul-União Europeia e como isso podia ser um facilitador para o Brasil, mas ao mesmo tempo podia ser um padrão de maior aumento de exigência internacional? Acho que eu falei nesse vídeo na virada do ano, quando a gente gravou aquele vídeo. E a gente tocou muito em rastreabilidade, ESG, que os protestos... foi dos protestos da França que a gente trouxe também, que o Macron estava lidando com uma série de protestos e que também na União Europeia, dentro da União Europeia, na Itália, além da França, também estavam tendo protestos. E esses protestos da Itália e da França atrasaram a assinatura desse acordo e estava previsto para ser assinado agora no fim de janeiro. O que o Brasil está falando perante a União Europeia? União Europeia, o Trump está ficando cada vez mais forte agora com a adesão da Venezuela. Vamos tentar assinar esse acordo logo, porque com o Trump ficando mais forte, às vezes pode cair esse acordo. Então o Brasil está tentando se colocar como um agente que faz a União Europeia ver como necessidade a assinatura. Isso seria bom do ponto de vista de exportação para o Brasil, porque iriam se abrir mais mercados. Então o agronegócio pode se utilizar dessa tensão envolvendo Estados Unidos, Venezuela e da possibilidade dos Estados Unidos ficar ainda mais forte do ponto de vista de exploração de petróleo para forçar e a gente conseguir um acordo mais benéfico com a União Europeia. Pode passar para a próxima. E a próxima notícia, a gente traz da Ibovespa ficando mais instável, que é isso, que é mais insegurança, porque a gente tem menos certeza de como será o dia de amanhã, mas teve alta de commodities e Nova York reagiu bem, de olho na Venezuela e Estados Unidos. Para os investidores, segundo Lucas Souza, sócio fundador da Ciano Investimentos, o que foi feito não gera grandes preocupações. Pode descer um pouquinho. O Ibovespa opera indefinido na manhã de segunda-feira, apesar da valorização das commodities e dos índices das bolsas do Ocidente após a ação dos Estados Unidos no sábado. A invasão da tropa norte-americana foi seguida de prisão, aqui eles vão contar um pouquinho, mas basicamente falou que em Nova York as altas do pré-mercado são moderadas e que o Dow Jones Futuros... Aí você vai ter que aceitar, Pedro. Você aqui não é um cara que vê muito a bolsa, mas você vai ter que aceitar para continuar na matéria, mas tudo certo. Em meio a incertezas acerca dos desdobramentos da crise geopolítica, enquanto espera-se novidades sobre o tema. Os juros futuros, mas basicamente o que eles estão falando aqui, gente, não vai mudar muita coisa, mas gera instabilidade, gerando instabilidade, o mercado da bolsa pode variar. É isso que está falando. E aqui agora para a última notícia, e mais agro ainda. Assim, gente, o que a gente exporta para a Venezuela? Basicamente, arroz. As exportações de arroz correspondem a 13, teve ano que foi 15, até 20% já chegou do que a gente manda do nosso arroz para a Venezuela. Então, principalmente o Rio Grande do Sul, que é um dos focos da cultura do arroz aqui no Brasil, podem sofrer um pouquinho e a tendência é ligar um alerta para a gente ver como que vai ser, pode descer um pouquinho, essa próxima safra dessa venda para a Venezuela. Pode clicar. Os bonezinhos que você queria comprar, mas é 3 segundinhos. Aí pode fechar. Aí desce um pouquinho, ó. Conforme Denis Nunes, presidente da FED Arroz, Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, esse volume representou 13% do volume exportado pelo país, de 1,3 milhão de toneladas entre março e novembro. Esse volume fez a Venezuela ultrapassar o Senegal e a Costa Rica e se tornar o maior importador de arroz sem casca, seria, né? De arroz sem casca brasileiro. Pode descer. Estamos monitorando se haverá qualquer tipo de intercorrência neste comércio, mas não me parece que teremos problemas. A principal trading de arroz é americana. Então, assim, a principal trading é americana, mas a Venezuela é o maior importador. Então, a gente tem que acompanhar como que será feito essa próxima passo. As importações do agro foram mínimas, com menos de 400 mil toneladas entre janeiro e novembro. Vamos dar um bônus, um plus, assim, Pedro? Joga ali no Google. Pode pesquisar queda de importações agronegócio Venezuela. Brasil.
Isso. Pode descer um pouquinho. Aqui, ó. Abre essa da Gazeta do Povo. Não, pode voltar. A gente lê na manchete que tá lá no Google já serve, por causa que era basicamente esse dado que eu queria. A Venezuela caiu, e isso aqui foi em basicamente 10 anos de quando trocou o Chávez para o Maduro agora. De 4º lugar para 29º importador do agro brasileiro. Mas isso importador de todas as culturas. Ela ainda é a maior da cultura de arroz, mas ela era a 4ª maior de todas as culturas juntos. Ou seja, a Venezuela importava muitos produtos brasileiros do agronegócio. Com o regime do Maduro, caiu para o 29º. A tendência, se a Venezuela tiver uma recuperada financeira, quer para uma melhor exploração do seu petróleo, é a gente abrir também um novo mercado de exportação para uma Venezuela mais forte. Então a nossa torcida enquanto país e também enquanto pessoas é que a Venezuela consiga ter um regime mais democrático, que a Venezuela e o povo venezuelano consiga se recuperar, porque assim, essa atitude do Trump ir lá capturar o Maduro é uma atitude, no fim do dia, triste. Triste por quê? Porque toda deposição de regime pode ser comemorada e feliz pelos venezuelanos que têm o Maduro como um ditador. Mas ela é triste porque a gente vê um povo sofrendo, passando fome. Então toda deposição de regime é triste do ponto de vista internacional porque vai ser um recomeço. Mas tomara e a gente torce para que esse recomeço seja feliz. Para que esses dias tristes tenham chegado a um fim e que a partir de agora o povo venezuelano consiga ter um breve recomeço, como todo ano é um novo recomeço, que esse ano seja um recomeço para o povo venezuelano. Então, concluindo e respondendo a pergunta, liga um sinalzinho de alerta para o arroz, para nossas exportações à Venezuela, mas nem tanto porque a principal trading é americana. No sentido da Ibovespa e variação do dólar, a tendência é se manter igual, mas mesmo assim é bom a gente estar acompanhando. O porquê que aconteceu isso, Pedro? Porque o Trump é humanitário? Não, por causa de petróleo, política, que é ano de eleição lá nos Estados Unidos, e ele quer ter uma base mais forte, e guerra, captura de, segundo ele, comunistas, deixa mais forte o Partido Republicano, e também da política de drogas por conta do porto ali, principalmente do Porto de Suez. Então, assim, a influência do agro foi respondida. A conclusão jurídica sobre isso é que é uma zona cinzenta. É difícil eu me posicionar como advogado, principalmente um advogado internacional que estuda isso, que estuda mais o direito internacional do meio ambiente, direito internacional do agronegócio, mas precisaria ser mais especializado em direito de guerra para dar uma opinião definitiva. É uma zona cinzenta porque pessoas e entidades jurídicas da comunidade internacional podem ver como um atentado à soberania, mas muitos podem ver como uma libertação do povo venezuelano de um regime ditatorial. Essa resposta eu deixo para vocês, tá bom? Deixa aqui no comentário. Aqui em Itápolis, da onde a gente está gravando, tá bastante calor. Não sei na cidade onde vocês estão. Deixa aqui de onde vocês estão assistindo esse vídeo, se vocês gostaram, se vocês têm sugestões. E fica o convite para vocês entrarem na nossa comunidade, que está aqui no link dos comentários, no link da descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus, um excelente 2026, porque aqui na Rocha Maso, vocês não estão sozinhos.